Bom dia, turma do ensino médio. Vamos iniciar então aí a nossa aulinha de literatura, a nossa primeira aula de literatura. Vamos começar com um assunto bastante interessante, que é o romantismo, tá? No livro que vocês vão receber ainda na apostila, está descrito então esse movimento, né, as características históricas, né, envolvidas então com esse estilo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aí a cada detalhe para que vocês possam entender direitinho todas as características, né, e todo o contexto histórico que tem por trás do romantismo. Então, logo de início, no capítulo 1, vocês vão ver aí os estilos de época da Revolução Industrial à Primeira Guerra, ou seja, o romantismo, né? Nós temos uma frase aí de Nelson Werneck, quero que vocês prestem atenção, que ele nos diz que a burguesia e o romantismo, pois são como sinônimos, o segundo, ou seja, o romantismo, né, e a expressão literária da plena dominação da primeira, quem vem a ser a burguesia, né? O advento do romantismo, pois só tem explicação clara e profunda, a explicação objetiva quando subordinada ao quadro histórico em que se processou, ou seja, todos os dados históricos presentes anteriormente à nossa escola literária, que vai ser no caso o romantismo, né, que nós vamos estudar a partir de agora, são de suma importância, né, de suma relevância, para que vocês possam entender o quão importante foi essa escola literária, né, devido aos fatos históricos a eles inerentes. Então nós temos aí, logo de início, ele fala sobre a arquitetura, né, durante aí período que se deu o romantismo. Ele diz aí, olha só, 2 exemplos de arquitetura, né, gótica, na Inglaterra, né, o conjunto arquitetônico do parlamento inglês. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nas fotos, vocês vão poder admirar e compreender melhor quando estiverem com a apostila. Vocês vão dar uma olhada, olha só, as características, tá bom? Nós temos aí o castelo de Stranberry, deem uma olhadinha. Na arquitetura, ou seja, vocês deem uma olhadinha nas características em que a arquitetura ela se inseria na época. Porque o romantismo ele veio para quebrar alguns paradigmas e tinha consigo então algumas características, sejam na arquitetura, seja na música, seja na pintura, tá? Até mesmo na escrita. Então nós temos alguns exemplos, esses 2 exemplos que vocês estão vendo aí, de pertinho. Esse de baixo, né, que é o castelo de Stranberry, quero que vocês deem uma olhadinha. Lá em cima, algumas características um pouco mais distantes, né, deem uma olhada. Vejam a questão do formato, né, e tinha sim algumas coisas, lá no finalzinho do texto, vocês vão dar uma olhadinha, que eles falam sobre a ressurreição gótica, né, era uma das características presentes então aí na arquitetura. Bom, depois nós temos aí as características também aí, informações presentes na apostila de vocês, ainda vão receber. Fala sobre a música, tá? Beethoven se destaca então nessa escola literária. Ele diz que foi um dos principais concretistas de seu tempo e considerado um dos gênios do romantismo. Criou muitas invenções na técnica clássica, exprimindo-se como liberdade e vigor, um estilo vibrante e incisivo, e utilizando sequências harmônicas inusitadas que causaram um grande impacto no público, tá? Então eu quero que vocês também deem uma olhada nessa pintura, retratando então, né, o gênio, né, como ele era considerado na época, Beethoven, tocando então aí o piano e se expressando. Então assim, a pintura ela nos traz aí um retrato, né, uma pintura, na verdade, do Beethoven, tá? Mais embaixo nós temos a pintura, tá? E ele fala aí sobre liberdade, na verdade, né? A liberdade em que eles tentavam retratar na pintura através de imagens impactantes, tá? Porque eram impactantes as imagens, né? Eram conflitos. Vocês podem analisar essa tela em particular, né? Que é a que está aí com vocês. Temos aí muita gente no chão, briga, luta, revolta, né? Então ele diz aí no texto ao lado, na descrição, nós temos aí a liberdade guiando o povo, né? de Eugène Delacroix.
Nós temos aí uma tela que foi pintada em 1831, tá? No início do governo de Luiz Felipe, na França, e é considerada uma das telas mais emblemáticas do movimento romântico, tanto na defesa das ideias revolucionárias como na composição do quadro. Ele quis, né, aí nos passar uma imagem de algo que retrata, então, episódios históricos, né, e contemporâneos carregados com a dramaticidade e um caráter épico, ou seja, uma coisa que veio para ficar na história, né, para permear dentro da história. Então, eu quero que vocês analisem também essa tela, vocês vão receber também no material e vão entender, então, aí a diferença em cada campo de arte que veio se destacar durante o romantismo, ok? Mais à frente, eu tirei aqui uma telinha para vocês. Essas duas, no caso, são fotos do material que vocês irão receber, da apostila de vocês. Mas tirei para vocês, então, algumas características, né, em particular, de cada campo da arte. Nós temos as características gerais da pintura, por exemplo, né? A quebra de regras das academias, ou seja, eles passam a transgredir algumas regras relacionadas, por exemplo, como na pintura, né? Algumas regras que se diga cronológica com relação à formulação da tela, do óleo sobre tela, enfim, dependendo da técnica utilizada, eles passam a transgredir algumas regras para que possam, então, transmitir da sua forma, ou seja, da forma em que eles viam todo aquele contexto histórico, até porque estávamos passando pela Revolução Industrial, nós tínhamos aí a questão aí da Primeira Guerra, então tudo isso influenciava porque faz parte do contexto histórico relacionado à introdução do romantismo, ok? Mais abaixo ele nos traz a exaltação da liberdade de expressão artística e de sentimento. É justamente o que eu acabei de falar para vocês. Eles transgridem algumas regras para poder ter a liberdade de se expressar também no campo da pintura através dos seus ideais, né? Colocando aí então seus ideais através da arte, da pintura, tá? No caso, seus ideais e sentimentos, tá? Aí nós temos aí obra de arte e o resultado da inspiração, genialidade e impulsos. Nós temos então artistas que se inspiravam em situações, artistas que se inspiravam em fatos históricos e fatos que eles estavam vivendo também no momento, para poder então transpassar, né, para as pessoas que admiravam a pintura, que admiravam a arte, né, eles poderem ter uma ideia do que o pintor estava querendo passar para eles, né? Temos aí a emancipação da encomenda, ou seja, os artistas, eles tinham a liberdade de entregar, então, suas obras, né, no tempo pertinente a eles próprios, ok? Enquanto eles não vissem ali que estava tudo conforme os seus ideais, eles também não entregavam essas obras, tá? E temos aí a individualização e a diversificação da pintura romântica, ou seja, começou a se diversificar um tanto a partir do momento em que o contexto histórico veio influenciar, né? A partir do momento em que os artistas, eles tinham liberdade não só de se expressar, não só dos próprios sentimentos, mas também a liberdade de poder expor uma situação, seja ela histórica ou não, seja ela da convivência dele ou não, ok? Então essas são as características da pintura. Quando partimos para o lado da música, como já foi dito, né, o romantismo e outras manifestações artísticas, nós temos o romantismo na música. Como eu já falei para vocês, o Beethoven, ele foi um dos precursores e foi um dos que mais se destacaram nesse movimento. As primeiras evidências do romantismo na música aparecem com Beethoven, né? Suas sinfonias, a partir da terceira, revelam uma música como temática profundamente pessoal, interiorizada, assim como algumas de suas sonatas de piano também, entre as quais é possível citar a sonata patética. Ou seja, Beethoven, ele teve essa fama de que era um tanto agitado demais, e suas obras são marcadas até hoje por essas características de uma obra um pouco agitada, mas que ao mesmo tempo com muita personalidade, né? O que ele vinha então demonstrar o que ele estava sentindo e colocar na música também a questão da revolta com relação ao momento histórico em que a sociedade passava na época,
né? Como eu falei para vocês, é uma época de revolução industrial e de Primeira Guerra, então era uma época difícil, vamos dizer assim, né? Onde muitas famílias sofreram, onde a sociedade em si sofreu, então toda junta, né? Então nós temos aí o romantismo com relação às suas características e um precursor que foi justamente o nosso querido Beethoven, ok? Bom, nós temos o romantismo agora na arquitetura, tá? Na parte da arquitetura, como eu já tinha falado anteriormente, com as características que o livro de vocês traz aí, a apostila, né? Ele tem a questão da historicista, ou seja, quase não saía. A questão da história que o romantismo nos traz, a questão do peso em que a Revolução Industrial nos traz, o peso em que a Primeira Guerra nos traz, né? O conflito que a sociedade vive nesse mesmo momento. Então a questão da história, por isso ele nos diz aí, a historicista, ou seja, todo o peso e as características que a história do romantismo nos traz. Então é importante também frisar que na parte da arquitetura também foi influenciada de acordo com a história que a sociedade estava vivendo no momento, tá? Temos o reaparecimento de estilos mais antigos associados à recuperação da identidade nacional, ou seja, eles começam a resgatar, né, algumas características um pouco mais antigas, mesclando com as características atuais e ao mesmo tempo colocando personalidade nessas obras, personalidades voltadas para o momento histórico vivido, né, e pertinente ao momento. Aí nós temos então a Europa, né, voltada para a construção de edifícios públicos em bairros mais favorecidos. O que vem a ser isso? Em bairros mais abastados, né, bairros mais ricos. Então, onde se tinha um poder aquisitivo maior, a arquitetura ela foi, como é que eu posso dizer, um tanto influenciada e um pouco mais incentivada, né, a ser desenvolvida em bairros mais abastados, em bairros mais ricos, tá bom? Temos aqui a primeira foto do parlamento inglês. Eu acho que não, no livro de vocês não vai ter, né? Temos também um teatro de ópera de Paris. Então são dois exemplos diferentes que eu acho que vocês não têm aqui no livro, tá? Temos sim. A primeira foto que a gente mostrou lá é do parlamento inglês, porque eu estava achando bem parecido. É do parlamento inglês, sim. Agora esse segundo, que é o castelo de Stranberry lá, no caso, no material, né, de vocês, que eu mostrei no início da aula, já é uma outra obra. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Olha só, pessoal. Quero que vocês prestem bastante atenção às características, né, das obras. Vejam só os mínimos detalhes que a arquitetura romantista, né, ela nos trazia, tá? Nessa época. Eram características mínimas, olha só. Se vocês derem uma olhada, também tem uma característica que era bem comum na época, são as fotos lá em cima. Aliás, não as fotos, né? Essa foto nos mostra justamente as esculturas. Era muito comum se colocar esculturas em cima lá então das sacadas, né? Lá em cima mesmo, no finzinho dos castelos, algumas esculturas para que exprimissem então alguma coisa com relação ao contexto histórico, tá? Aqui em cima nós temos o parlamento inglês, tá? Também muito rico em detalhes. Então, pessoal, quero que vocês prestem atenção que nós estudamos hoje. Foi o início, então, do contexto histórico para poder entrar, então, no romantismo propriamente dito. Para poder entender esse contexto histórico, é importante que vocês tenham noção de como se foi dada a arquitetura, a música, a pintura, né? E outras características mais que nós ainda vamos desenvolver mais para frente, ok? Vai ficar para casa uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, espero que vocês realizem, né? Vou esperar então a resposta no privado, vou passar no finzinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Vimos então aí o estilo da época da Revolução Industrial à Primeira Guerra, ou seja, do romantismo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que surja, eu estou aqui à disposição, ok? Espero de coração uma boa semana, aproveitando então todos os dias para aprender um pouco mais, para sermos seres humanos melhores e sermos sim alunos aplicados, porque o futuro de vocês está aqui, tá? Um grande beijo, até a próxima.